a fome, ela assolava aquele povo, né? E o povo clamava por algo para comer. Então Elias, ele só entra na vida, naquele momento, na vida de Eliseu, para aprender. Existem momentos na minha e na sua vida que nós vamos entrar na vida de algumas pessoas para que a gente aprenda. Só que também eu entendo que tem momentos na minha e na sua vida que, do mesmo jeito que a gente entra na vida de alguém para que a gente aprenda, o Senhor tira essa pessoa de perto de nós. Mas aí é ruim, né? A gente pensa assim, poxa, mas se eu estou com essa pessoa para que eu aprenda, por que o Senhor tira de perto de mim? Porque há momentos na minha e na sua vida que nós precisamos depender de Deus. Porque quando eu estou caminhando com a Tati, eu aprendo com ela. Mas haverá momentos que eu vou contar com ela. Porque eu vou pensar assim, bom, se eu não fizer, ou se eu não conseguir, eu tenho a minha amiga, eu tenho a Tati, ela vai fazer por mim. E aí o Senhor, Ele sabe como fazer conosco certas coisas. Então tem pessoas que vão passar por nós a nos ensinar sim, mas não vão permanecer. Muitas das vezes eu questionei ao Senhor pelo fato de algumas pessoas terem saído da minha vida. E pessoas que não foram pessoas de longe, foram pessoas de bem perto mesmo. Pessoas que caminhavam comigo a ponto de eu poder dizer assim, eu posso contar com ela, ali é como se fosse uma irmã. Só que existiu um certo momento que houve algo que me feriu e o Senhor a tirava de perto de mim. Mas aquilo que eu aprendi com ela não deixou de ser um aprendizado. Mas também o Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse depender dele. Então, eu entendo que todas as vezes que o Senhor nos leva a fazer algo, o Senhor Ele nos ensina. Ele abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender que a nossa dependência está nele. Ele une sim pessoas para o cumprimento do propósito dele. Mas a gente não pode se apegar naquilo a ponto de só fazer se aquela pessoa estiver, só ir se aquela pessoa for. E quando Elias entra na vida de Eliseu para aprender, eu entendo assim que nesse momento aqui de fome, nesse momento em que o Senhor permite, porque tem coisas na nossa vida que o Senhor permite a gente passar, né? Permite a gente passar às vezes por um problema de enfermidade, para que a gente se achegue mais a Deus. Permite às vezes algo como uma amizade, como eu tinha, se separar para que eu dependa mais de Deus, para que a gente enxergue a Deus naquilo que aos nossos olhos era bom. E muitas das vezes o que o Senhor faz para nós ali naquele momento, no momento de angústia, de tristeza, pode falar assim, poxa, mas eu não queria estar passando por isso, mas o Senhor Ele permite para que nós dependamos dele. Então que nessa tarde o Senhor enche o seu coração de dependência dele, que ao amanhecer e ao anoitecer, você, ao deitar na sua cama, você pense, eu dependo de Deus. Eu tenho uma família, eu tenho um esposo, eu tenho filho, eu tenho filhas, eu tenho neto, mas eu dependo de Deus. É só um complemento para que a promessa do Senhor venha a se cumprir na minha e na sua vida. Glória a Deus! E às vezes a gente precisa parar de questionar quem Deus tira da nossa vida. E Deus, ele tira, né? Ele tira Elias da vida de Eliseu para que ele possa aprender. E tem vezes que a gente questiona difíceis momentos, né, passando na nossa vida, para que a gente possa depender do Senhor. E aqui Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui no verso 8, no capítulo 5 de 2 Reis, fala assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa-o ir até a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã,
Porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque ele por-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Só que, aqui nessa parte aqui, da passagem, né, do ministério de Eliseu, a gente percebe que quando Naamã procura, Naamã, ele era um homem rico, ele tinha condições de pagar médicos para que ele sarasse. Mas ele entendeu que existia um Deus na vida de Eliseu para que alguma coisa acontecesse. Assim era a minha e a sua vida. Existem pessoas que muitas das vezes olham a nossa vida, por mais simples que seja, liga, manda mensagem e fala: olha, estou passando por uma situação, você pode orar por mim? Você ora por mim? Porque a minha situação é difícil. Mas aí, quando a gente convida para vir para a igreja, quando a gente convida para participar de algo, muitas das vezes as pessoas não querem participar, né? Aqui Naamã, ele pede para que ele viesse até ele para que curasse, mas ele não queria saber do Deus de Eliseu. E assim são as pessoas, às vezes, que entram na nossa vida, que querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Querem que cure, querem que saia, querem que dê os bens, querem que faça aquilo que é o impossível. Às vezes é um problema que está tendo com o marido, está tendo com o filho, ou algo do tipo, mas não querem saber do nosso Senhor. E eu penso assim, que quando Deus ele trata algo na pessoa, ele sabe como tratar, ele sabe por quê. Então, Naamã, ele estava com aquela lepra, mas depois a gente, lendo a palavra, a gente pensa, ele poderia ter mergulhado uma vez só e ali já ter sarado. Mas eu penso que cada mergulho era algo que o Senhor arrancara de dentro do coração dele. Era o eu, era o ego, era o orgulho, era a soberba, era a exaltação, era muitas das vezes a dependência de si próprio, achando que ele podia, porque a palavra de Deus fala que ele esperava que quando foram falar para ele: olha, Naamã está aí à porta, ele fosse correndo e ia até Naamã para fazer algo por Naamã, porque era assim que ele queria, que ele fosse até ele para poder liberar uma palavra e ele fosse curado. Em nome de Jesus, você vai ser curado. Mas não, tem coisas que a pessoa precisa fazer, a pessoa precisa quebrar o coração diante de Deus e buscar aquilo que precisa. Nós oramos como igreja, mas a pessoa precisa fazer a parte dela, porque essa igreja é uma igreja que está bonita, mas não tem pessoas aqui ao redor que veem. Por quê? Por que será? A culpa está em nós? Não, porque Deus, a gente não pode fazer nada, nem por força, nem por violência, porque é assim que o Senhor faz, mas o Senhor trata no coração de muitas pessoas ao redor. Quando a gente fala aqui, quando eu cheguei, tinha um som alto aqui na frente, eu falei: Jesus, tem misericórdia, né? Porque a gente estava aqui orando e o Senhor veio para frente do mundo está orando agora. Mas isso é para que a gente se irrite ou saia daqui para falar, para pedir. A gente tem que permanecer como igreja para que a gente possa fazer a diferença. Porque muitas das vezes não é o seu falar, muitas das vezes não é aquilo que você tem para dar, é a sua atitude de Jesus. É o seu exemplo, as pessoas olharem e falar assim: ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. Às vezes nem fala nada, a pessoa pergunta: ô Luiz, você é crente? Você é da igreja? Mas por quê? Por conta do comportamento dele, por conta da fala dele, por conta do jeito que ele trata as pessoas, porque o ser cristão é isso, né? É as pessoas nos reconhecer, não pelo que a gente está falando, mas pelo que a gente está se comportando. É o nosso comportamento, né? E isso é muito sério. É muito sério. Aqui a gente está como igreja, mas lá fora, aqui é a igreja, mas lá fora a gente é o templo. Aqui as pessoas olham para nós, onde as pessoas veem a gente e reconhecem ou não Cristo em nós. Então, é algo que eu tenho visto as pessoas se afastarem, mas não pelo que Deus ainda não fez, mas porque elas não querem aquilo que Deus pode fazer ainda na vida delas. E é muito difícil quando a gente
fala do amor de Deus, a gente clama a Deus pela vida da pessoa e a pessoa não quer. Porque aqui quantos a gente já não convidou a derredor? Ainda pensei que hoje, aquela moça que mudou pra cá, fosse estar aqui com a gente hoje, né? Glória a Deus. Né? Infelizmente não está. Mas a gente vai fazer o quê? Não é nem por força, nem por violência. Né? É pelo sangue de Jesus que vai estar alcançando a vida dela para que ela possa estar vindo aqui cultuar conosco. O 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi. O 12 diz assim: não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele questiona: não poderia eu me lavar nenhum deles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele tem uma direção dada pelo homem de Deus ali a fazer algo, e ele ainda questiona. Ele fala: mas tem outros 2 rios que são muito melhores, águas cristalinas, águas limpas, e você quer que eu vá para esse rio, que é um rio sujo, e ainda mergulhe? Não pode ser só uma vez, né? Eu tenho que mergulhar 7 vezes para que eu seja de fato curado, né? E o 13 diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te diz: lava-te e ficarás limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus, Então, aleluia. não é no primeiro ano, não é no segundo ano, não é no terceiro, não é no quarto. Às vezes, como lá no quinto a gente está falando, né? Hoje eu vou ministrar uma outra palavra, vou ministrar sobre a paciência, né? Que às vezes a paciência nos falta pelo tempo que a gente espera receber algo, né? Ela demora. Quando a gente clama por algo, a gente ora, a gente faz propósito. Eu fiz um propósito de 40 dias, sem WhatsApp, sem rede social, meu irmão. Misericórdia, Jesus, da minha vida. Olha, eu esperava assim que fosse ser fácil. Você fez também? Estou 4 meses, Senhor. 4 meses, Jesus, tem misericórdia. E é muito difícil, porque assim, é o meu trabalho, são as pessoas, e eu não sabia que eu ia causar um impacto tão grande de revolta nas pessoas. Você não faz ideia, Natasha, como as pessoas se revoltaram contra mim porque eu fiz isso. Ficaram muito indignadas, assim, ficaram até sem falar comigo por conta disso, né? Mas eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci, né? A gente vê aqui que Naamã, ele tem a direção dada pelo homem de Deus e ele questiona. E quando Deus falara comigo no dia 24 de dezembro a fazer isso, a deixar as redes sociais, eu, de prontidão, eu já tirei. Eu só fiquei usando o telefone. E as pessoas que eu tinha mais contato no meu dia a dia, eu tentei ligar. Mas ninguém atende, porque pensa que é golpe, porque pensa que é cobrança, aí não atende. E eu ligava várias vezes, mensagem de texto, nunca mais que eu sabia que era mexer com mensagem de texto. E eu comecei a mandar mensagem de texto para algumas pessoas ainda respondiam, outras não. A minha filha, Yara, eu fiquei, e ainda assim depois eu ainda fiquei me questionando, mas se era sem redes sociais, não era nem para me falar no celular, nem para falar na mensagem de texto, mas com a minha filha precisava falar por conta da ida e vinda dela no trabalho, e eu obedeci a voz de Deus. Então, quando Deus mandar você fazer algo, né, mesmo que te custe, mesmo que seja algo que você fale, poxa, mas vai ser difícil, faça, porque quando a gente obedece, o Senhor, Ele faz coisas grandes na nossa vida. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto Deus cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, né? Segunda-feira retrasada, Deus
nos levou ali na igreja da Irmã Graça, nós fomos cultuar lá na segunda-feira, retrasada, né? E aí a pastora se levantou e foi algo tão sobrenatural. Quero contar esse testemunho aqui, porque ela pegou uma caixinha e me deu. E aí ela foi direcionando a oração. Ela falou assim, um exemplo, para a irmã Tati, ora pelos casais, pelo irmão Luiz, ora pelo ministério, para a irmã Néia, ora pela família. E para mim, ela falou assim, ora pelos filhos. E me deu a caixinha, mas eu pensei que eu tinha que orar pela caixinha, mas ela falou, ora pelos filhos. Irmãos, eu peguei a caixinha e orei com todo o meu coração, assim, não que eu não ore, mas sabe quando você ora diferente, quando você faz algo diferente? E eu orei de todo o meu coração ali naquela caixinha. Irmãos, foi algo tão sobrenatural que naquele exato momento, a minha filha, Maria Eduarda, estava sofrendo um acidente na minha casa. Sim. Uma jarra de água quente caiu sobre a barriga dela, a perna dela, assim, queimou ela todinha, assim, aqui, a perna dela, da Maria Eduarda. E eu estava orando pelos filhos naquele momento, naquele exato momento. Eu vi que meu telefone tocou, mas como eu estava na igreja, eu falei, eu nem vou mexer. E aí, quando saí, eu falei, eu vou esperar eu pegar a avenida que eu abro o celular. Porque eu já estava meio perdido, porque ela era um lugar bem longe, quase chegando em Itapecerica. E à noite eu não enxergo muito bem. Eu uso óculos, mas à noite parece que eu não enxergo muito bem. E aí eu estava com a irmã Néia e vim. Aí, no caminho eu senti de olhar, que eu já tinha me achado, eu senti de olhar. Quando eu olhei, irmãos, naquela longura, estava bem longe, minha filha desesperada falando na Yara que a Duda tinha sofrido esse acidente, me deu um desespero, falei, Néia do Senhor. Aí o Marquinhos tinha chegado aqui, eu vim rápido no carro, essa estrada que tem, que é bem escura, né? Indo no sentido do Iguaçu, lá onde o Alex morar, né? Para lá, aquela estrada é bem escura. Eu vim meio cegueta, mas vim correndo rápido, passando pelas lombadas. Quando eu cheguei, que eu vi a mão de Deus, porque eu estava orando ali e a oração ela tem muito poder. E quando eu orei, eu não orei específico pelas minhas filhas, eu orei pelos filhos da nação, orei pelo futuro da nossa nação, que são os nossos filhos, que são os jovens, né? E eu orei, e ali Deus deu livramento para minha filha, queimou um pouquinho assim a barriga, mas a perna dela queimou bastante, né? A Yara falando que ela gritava. Eu falei, graças a Deus que eu nem ouvi, que eu nem sei o que ia fazer se eu estivesse lá. Até isso Deus me deu sabedoria, né, no momento. Então, às vezes, por mais simples que a gente pense que seja, né, eu já logo pensei, eu fiz esse propósito, eu creio que Deus já sabia o que ia acontecer. Às vezes a gente faz algo, né, da parte de Deus, pensa que é daquele momento que o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando lá na frente, né, algo que a gente nem esperava, né? É um pneu de um carro que fura e a gente está em alta velocidade e nunca volta o carro. É um filho que cai e não quebra nada. É uma filha que queima e graças a Deus ela estava meio frio, ela tomou banho e colocou um moletom. Porque se ela tivesse de bermudinha, como ela estava, quando eu saí ela estava de bermuda. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei pensando, né? Mas ela estava com a calça de moletom, se não tinha dado queimadura de 3º grau. Deu queimadura de 1º grau, ficou bem grave. Aí fomos para o hospital, chegando lá, foi atendida rapidamente, até nisso Deus nos ajudou. Chegou lá, tinha um irmão lá que nos conhecia, já agilizou, levou a Maria Eduarda lá para dentro, passou os remédios. Quando chegou na hora, ela começou a chorar, que preferia tomar remédio que tomar injeção, que tinha que tomar 2 injeções, né? Ela estava com dor, mas ela não preferiu tomar o remédio, porque vai demorar mais para poder sarar. Mas já que você não quer tomar. E aí, irmãos, eu vi a mão de Deus, né? Como Deus é maravilhoso na nossa vida. Como Deus ele tem cuidado de nós e é nos mínimos detalhes. Irmão, aquela pastora, ela nem sabia, como eu também. Foi fala assim, foi a mão do Senhor, né? Foi o próprio Deus que direcionou ela para que eu orasse e o Senhor enviasse anjos aqui
para que cuidasse da minha filha. Isso era 10 horas Glória da a noite. Deus. E para a glória de Deus, não aconteceu nada. Então, quando Deus direcionar você a fazer algo, faça. Deus direciona aqui Naamã, ele questiona, mas ainda assim, com os questionamentos, ele obedeceu, ele fez, ele foi curado. Então, eu não sei o que o Senhor falou com você nesse final de ano, para que você fizesse nesse ano de 2026. 2026, nós estamos já o quê? Há 45 dias já, né? De 2026? Mais ou menos 45 dias já, né? Então, são 45 dias só que já se passou. Então, não enfraqueça o seu coração por algo que você tem esperado. Porque a palavra de Deus fala que a esperança, quando ela é demorada, enfraquece o nosso coração. Mas não enfraqueça o seu coração. Permaneça orando pelo seu esposo. Se o seu desejo é que ele esteja do seu lado, continue orando. Porque a palavra do Senhor fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que ainda que na sua simplicidade, lavando a sua louça, ou até mesmo fazendo seus afazeres, você esteja ali ligada com o Senhor. Continue orando pelo Walter. Continue orando e clamando para que ele venha servir o Senhor junto com você. Porque é muito difícil a gente servir o Senhor sozinha. Só você e seus filhos. Mas eu creio que esse ano de 2026 será o ano que o Senhor vai virar a nossa sorte. De Amém, Jesus. Sobrenatural, de todos os sentidos. Na nossa vida ministerial, na nossa vida conjugal. Se você tem um desejo no seu coração, não deixe de orar por ele. Porque o Senhor, ele é fiel. Esse ano você vai tomar ceia. Porque você vai Amém, casar, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, teremos o nosso primeiro casamento aqui. Para a glória de Deus. Porque Deus é fiel. O Senhor, ele é fiel, igreja. O Senhor, ele é fiel. E eu creio que todas as coisas, por mais difíceis que sejam, cooperam para o nosso bem. Por mais doloroso que seja a gente passar certas dificuldades, coopera para o nosso bem. Por mais que você fique noite sem dormir, distante às vezes de pessoas, se sinta sozinha. Porque 2025, irmãos, pode não parecer, mas eu me senti assim. Eu me senti como se eu estivesse dentro da caverna, mas em todo o tempo Deus cuidou de mim. Em todo o tempo Deus cuidou de mim, cuidou da minha casa, cuidou do meu ministério, porque não adianta a gente querer fugir daquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano fala melhor, prega melhor, eu não tenho que pregar. E aí nessa festividade nossa aqui, uma das pastoras que estavam aqui falou assim, eu preciso que você vá levar uma palavra na minha igreja, você precisa ministrar para as mulheres. E eu fugindo daquilo que o Senhor já falou para mim. Não tem como você ser ex-pastora, não tem como você ser ex-obreiro, não tem como você ser ex-diácono, porque a unção que foi derramada sobre a sua vida, é sobre a sua vida. E eu já entendi isso. E essa palavra que eu trouxe aqui de Naamã, né, a cura de Naamã serviu para mim, porque às vezes a gente precisa só parar, ficar quietinha, ouvir e obedecer. Aleluia. Ouvir e obedecer. Então ouça a voz do Senhor e obedeça. O Senhor te deu uma direção em 2025, não aconteceu, mas a direção foi dada, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente já não sai pegando o carro e dirigindo, né? A gente primeiro passa pelas aulas, que é muito ruim as aulas, né? Que a gente, quando começa a dirigir, já quer pegar o carro, né? Já sai dirigindo, e não é assim, né? Primeiro tem um processo, e o processo às vezes é doloroso, é difícil, mas a gente precisa passar para que o Senhor nos ensine, né? Que o Senhor nos ensine esse ano de 2026, que nós possamos ter ouvidos de ouvir a voz de Deus, porque o que se escuta esquece, mas o que ouve a gente guarda no nosso coração. E esse ano de 2026, hoje já em 45 dias aí já passados, já passou um mês já de 2026. E aí, o que a gente fez? Né? E aí, o que a gente fez, né? Então, vamos nos despertar. Eu quero falar diante da igreja, que a partir dessa próxima semana agora, eu vou participar a sexta-feira às 3 horas da tarde, né? De minha pastora, meu pastor, né? Que estão aqui na minha retaguarda, estão sempre aqui orando por mim, intercedendo por mim. Tem coisa que a gente precisa sacrificar. Se a gente não sacrifica, as coisas não acontecem, né? A gente tem que fazer uma força. A pastora Melita
Está sempre falando isso, esforça, faz, né? Se tiver uma vaga para mim tocar alguma coisa, eu vou tocar também, vou fazer a obra de Deus, amém? Já tenho um violão, né? Já vai aprender a tocar o violão. Eu vou ficar no pandeiro, que é mais fácil, né? Para poder tocar. Mas é isso, igreja. Que essa palavra possa ter falado no seu coração. Não vou falar que eu não estava preparada, porque eu estava preparada, porque soldado não pode estar despreparado a trazer algo para a igreja, né? Deus, ele sabe quem coloca na nossa vida e quem ele tira. Deus sabe a quem ele tem chamado. E você tem um chamado, eu tenho um chamado. Todos nós, como igreja, precisamos entender isso. Uns têm o dom a mais, né? A Tati, por exemplo, sabe tocar vários instrumentos. Hoje eu vi aqui, eu tenho uma voz bonita, né? Hoje só ela louvou. Eu falei, olha só, tá vendo? Esconder os dons, às vezes a gente quer esconder aquilo que a gente sabe fazer. Irmão Alex sabe pregar, também tem. A pastora Melita tem poder para pregar mais também, né? Todas as pessoas aqui têm o dom, tem que já exercendo. Hoje eu fiquei feliz de ver todas as crianças subindo aqui. Daqui uns dias a pequena subindo também para estar louvando. Está se questionando, e eu, pastora, e eu, você não vai me chamar também não? Então é isso, né, igreja? Nós nos unirmos, unindo as nossas forças, chamando as pessoas, trazendo as pessoas, né? Me perdoe, esse ano de 2025 eu estive ausente, mas esse ano de 2026 será diferente, para a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus.